investidor! Tudo bom com você? Que quem fala é o Daniel Alvarenga, o investidor raiz, e hoje nós vamos para mais um vídeo direto ao ponto, onde eu vou falar sobre as ações da Magazine Luiza, a Magalu queridinha da galera. Então, se você quer saber mais sobre essa empresa, vem com o Investidor Raiz no vídeo até o final. E como sempre, já vou logo te convidar para você se inscrever no canal, ativar as notificações para você ficar sabendo sempre que eu lançar vídeos novos. Praticamente todos os dias tem conteúdo novo para poder te ajudar a investir melhor. E além disso, não se esquecer de deixar o like, pois me ajuda bastante. Você clicar no botão de curtir não custa nada, né? Vamos ajudar o canal a continuar crescendo. Antes de entrar aqui nesse conteúdo, eu tenho um recado muito importante para você que quer acelerar os seus resultados. Você quer melhorar a performance da sua carteira de investimentos para você atingir a liberdade financeira mais rápido. Eu estou com algumas vagas disponíveis para o meu programa de consultoria. Dentro desse programa, eu definitivamente pego na sua mão e te ajudo a construir uma carteira de investimentos vencedora. Eu faço uma análise da sua carteira de investimentos e te entrego uma nova carteira totalmente personalizada. A única coisa que você vai precisar fazer é dar um Ctrl+C, Ctrl+V nessa carteira e colocar o dinheiro para trabalhar. Então, se você tem interesse, eu vou deixar um link, primeiro link na descrição desse vídeo, para você entrar em contato comigo via WhatsApp e garantir a sua vaga ainda nesse mês de dezembro. Mas corre porque as vagas estão finalizando, beleza? Então agora, sem mais delongas, vamos para a análise aqui na tela do meu computador. Bom, a Magalu, eu estou gravando dia 6 de dezembro, ela está subindo aproximadamente 1%. Neste ano, ela está caindo um pouco, caindo aí 53%. E nos últimos 12 meses, 57% de queda. Então eu sei que muita gente está preocupada, está querendo saber se vale a pena ou se não vale a pena investir na Magalu. Eu quero também saber a sua opinião. Deixa aqui, você tem ações da Magalu? Você acredita que a empresa vai voltar para aquele patamar que ela estava antes, que ela pode valorizar? A gente pegar aqui os últimos 5 anos, olha, ela já chegou a ser cotada aí por R$26. Será que ela volta lá para os 26? Deixa aqui para mim, ó, 27. Deixa aqui para mim nos comentários qual que é a sua opinião que eu quero saber. Bom, a Magalu é a empresa que atua no setor de eletrodomésticos, né? Então, ela hoje, né, eu diria que é até mais do que uma empresa do varejo, porque além dela ter a atuação ali, né, das lojas físicas, ela também tem um marketplace, ela também nos últimos anos fez algumas aquisições, né, como por exemplo a Netshoes. Então, ela tá focando, né, ela focou nos últimos anos em digitalizar o negócio e tá atendendo o máximo possível aí de nichos, né? Ela vem entrando em alguns outros nichos aí também. Código de negociação MGLU3, então ela só tem ações ordinárias, ela tem um free float de aproximadamente 37% das ações estão negociadas na Bolsa de Valores e tem um tag along de 100%, que é muito bom aí para o minoritário. Bom, eu vou entrar aqui já logo nos destaques financeiros da Magalu, lembrando que aqui no canal sempre trago análise atualizada para te ajudar, tá? Então eu vou pegar a análise aqui do terceiro trimestre de 2022 para a gente ver aqui como ficou o resultado da empresa. A gente consegue ver que a receita líquida cresceu 2,3%, né? A receita bruta cresceu 2,4%, a líquida 2,3%. É um crescimento, né? E lá vale ressaltar que ela vem crescendo essa receita bastante aqui nos últimos anos. O lucro bruto cresceu 41%, isso aqui é bom, né? Ela estava com 20% de margem bruta ano passado, passou para quase 28%. O EBITDA da empresa, né, saiu de 134 para 496 milhões, então um crescimento de 268%, muito bom. Só que quando a gente chega lá embaixo, né, que é o lucro, ela saiu de um lucro de 143 milhões para um prejuízo de quase 167 milhões. Então, no contexto da obra, o final das contas piorou, né? Operacionalmente ela estava melhorando, mas no final parecia que estava melhorando, mas piorou. Eu vou comentar um pouco sobre isso, continua aqui comigo, tá? Por que isso está acontecendo? Quando a gente olha nos 9 meses
desse ano contra os 9 meses do ano passado, a receita ficou estável, o EBITDA também ficou estável, mas quando a gente chega aqui no lucro, ela tinha um lucro de 497 milhões e passou para um prejuízo de 463 milhões, então piorou mais ainda quando a gente olha esse ano contra o ano passado, né? Os 9 primeiros meses desse ano contra os 9 meses do ano passado. Então assim, tá piorando, né, em todos os cenários que eu olho aqui, mas eu vou comentar um pouco sobre isso, porque que ela vende mais, o resultado operacional melhora, mas no final dá prejuízo, então continua aqui comigo no vídeo. Bom, entrando aqui nos principais indicadores da Magazine, a cotação no dia 5/12 de 2022 ela estava R$ 3,21, valor de mercado aproximadamente 22 bilhões, então é uma empresa que tem sim um porte relevante na nossa bolsa de valores, né? Não é uma small cap, é uma empresa que ainda assim tem um porte relevante. Dívida líquida sobre EBITDA 3,6 vezes, então ela está com uma alavancagem elevada aqui na minha opinião, deixei até em vermelho, esse indicador eu gosto de ver até 3 vezes, tá? Não quer dizer que a empresa ter dívida seja um problema. O problema é quando essa dívida está ficando muito alta frente ao resultado operacional da empresa. Esse aqui é o indicador mais adequado para a gente analisar isso. Então tá aí 3,6 vezes, é um ponto de atenção. Liquidez corrente de 1,6 é um indicador para medir a liquidez da empresa no prazo de um ano. Então isso quer dizer que cada R$1 que ela tem em deveres a pagar no prazo de um ano, ela tem 1,60 no ativo circulante. Então em relação à liquidez de curto prazo, ela está tranquila. Dividend yield zerado, não dá para esperar, né, que a empresa vá pagar dividendos, sendo que está dando prejuízo. O ROI deixei um P porque está dando prejuízo, margem líquida também deixei um P. Indicador de preço EV sobre EBITDA, é o indicador para a gente medir, né, quantas vezes ela está sendo negociada, o EBITDA, né, o lucro operacional. Então, de acordo com esse indicador, ela está sendo negociada em 19 vezes o EBITDA dos últimos 12 meses. Na minha opinião, mesmo olhando para toda essa queda, né, olhando para esse indicador, ela ainda está cara, tá? Esse indicador, até 10 vezes, eu considero um preço ok. Quanto mais abaixo de 10, mais barata a empresa pode estar, e quanto mais acima de 10 vezes, mais pode estar cara. Então 19 vezes eu diria que ela ainda pode estar cara, olhando para essa cotação de R$ 3,21. Quando a gente olha os lucros e proventos, a gente consegue ver que a empresa ela melhorou muito quando entrou o ano de 2017 ali, né? É assim, ativo cíclico, aqui a gente consegue ver 2013, 14 estava bem, 15, 16 piorou, 17 em diante a empresa estava engrenando muito. Aí, ano de 2020 o resultado piorou devido à pandemia, ainda assim ela pagou bastante dividendo. E o ano de 2021 deu uma melhorada, né? Veio que meio recuperando, só que o ano de 2022 desandou tudo, né? O ano de 2022 o resultado realmente piorou demais. Quando a gente olha o histórico de cotações, é aquilo que eu falei, de 2017 em diante, a empresa, o resultado veio melhorando. Até antes da pandemia, talvez ela fosse uma das ações que mais valorizaram, não somente no Brasil como no mundo. Aí chegou aqui 2020, veio a pandemia, a cotação caiu, né? Preocupado, mercado preocupado com o fechamento das lojas. E aí, de repente, a empresa, como ela estava posicionada ali para o mercado digital, né? As vendas online, e as vendas online estavam continuando crescendo, o mercado ele ficou muito eufórico. Então a cotação chegou a pandemia que cai para menos de R$10, de repente no meio da pandemia aqui, olha, chegou a vir para mais de R$25 a cotação, né? Então aqui eu vi que, na minha opinião, o mercado meio que entrou em uma euforia, tá? Até um ponto de atenção para você que está investindo, ficar esperto quanto a isso. E aí de lá para cá ela deu uma boa derretida e aí tá agora nesse patamar aí, mesmo patamar mais ou menos lá de 2018, por aí. Bom, agora para concluir a análise, eu vou entrar no histórico dos resultados da Magalu desde 2015 até o consolidado dos últimos 12 meses. Eu só vou reforçar para você que está me acompanhando aqui até agora, se você está gostando desse conteúdo, deixa o like, que também é uma forma para me entender que você está gostando, trazer mais conteúdos nessa linha de raciocínio. Além disso, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para você ter acesso ao meu curso gratuito. Nesse curso, eu te ensino a forma mais fácil e segura para você investir na bolsa de valores. Então, se você está perdido, está começando agora, ou está perdendo dinheiro, não tem um método correto para você investir, eu sugiro fortemente que você libere seu acesso nesse curso. O conteúdo é muito simples de ser aplicado, tá? A estratégia, e eu posso te garantir com absoluta certeza que você vai ter um
um retorno melhor que qualquer investimento tradicional brasileiro, tá? A gente fala poupança, Tesouro Selic, Tesouro IPCA, CDB, CDI, previdência privada, qualquer investimento tradicional aí com certeza você vai conseguir um retorno melhor aplicando essa estratégia que eu ensino nesse curso que é totalmente gratuito. Você ainda vai ganhar uma planilha para te ajudar na hora de gerir a sua carteira de investimentos. Então só destravar o acesso, vai chegar tudo no seu e-mail, você vai lá e acessa, beleza? Mas é importante, né, você que está cadastrado, colocar em prática, tá? Porque não adianta nada preencher, cadastrou e depois não executa, né? Não assiste a aula, ou então assiste e não executa. Então faz o seguinte, destrava seu acesso, assiste e executa, que eu tenho certeza que você vai ter bons resultados. Depois você volta aqui em algum dos vídeos e me conta como está indo a sua carteira, beleza? Então, vamos finalizar aqui. Bom, a Magalu é aquilo, a receita. Olha só, ela saiu de 9 bilhões para 35 bilhões. Então, assim, é um monstro. A receita não para de crescer, né? Quando a gente olha para o EBITDA, ano de 2020 piorou e 2021 piorou mais ainda. Agora deu uma melhorada, mas ainda está num patamar inferior ao ano de 2019. O primeiro ponto de atenção é o quê? Que eu gostaria de ressaltar. A Magazine Luiza era uma empresa que ela já estava cara. Como ela estava valorizando, o mercado criou uma expectativa muito grande, que ia ser tipo uma Amazon da vida, e começou a precificar ela num preço estratosférico. No ano de 2020, se a gente pegar aqui, o resultado dela piorou, mas mesmo o resultado piorando, a cotação continuou disparando. Então, assim, isso aqui para mim foi a maior loucura. Quem comprou antes dessa loucura toda pode até estar no prejuízo, mas não estaria num prejuízo tão grande como o que aconteceu quem comprou lá depois de 17, 18, 20 reais, que aquilo ali foi loucura, na minha opinião. Mas continuando, né? Agora o EBITDA dela tá melhorando, só que a empresa, ela tá dando prejuízo, né? Ela voltou a dar prejuízo. Então o que tá acontecendo com a Magalu? Aqui a gente consegue ver o seguinte, primeiro ponto, a receita continua crescendo, ou seja, a empresa tá vendendo mais. Porém, o lucro não cresce, o operacional está inferior ao de 2019. Olha só, vou marcar aqui de amarelo para você ter bastante atenção nisso aqui, ó. A receita no ano de 2019 era quase 20 bilhões. Ela estava dando um EBITDA de 1,7 e um lucro de 922 milhões. Quando a gente olha, esse ano já está 35, é quase o dobro. Só que o EBITDA está pior e ela está dando prejuízo. Então aqui tem dois principais fatores que estão fazendo isso acontecer. Primeiro fator é que ela focou tanto no crescimento do marketplace, principalmente no que a gente chama de 3P. O 3P é basicamente quando um outro vendedor, né, uma pessoa que vende algum determinado produto, vai vender através da plataforma da Magazine Luiza, ou seja, não é um produto próprio da Magalu, é um produto de terceiros que está usando a plataforma dela para vender. Nesse tipo de venda, e até no 1P também, que é quando é o próprio produto, essas vendas online, ela trabalha com uma margem mais baixa, então ela perde lucratividade. Então se a gente olhar aqui, olha só, ela rodava com a margem aproximadamente 9% de EBITDA, agora ela está rodando com 4%. Pode parecer pouca essa diferença, mas é muita coisa, caiu pela metade a margem. Então esse aqui é um dos fatores. O segundo fator é se você pegar o resultado financeiro de 2019 da empresa, é um resultado financeiro de menos 70 milhões. Então eu vou colorir aqui de novo para você prestar atenção. Ela tinha um caixa de 4 bilhões e ela tinha um total de dívida de 849 milhões. Como que está o cenário agora? Olha só, esse resultado financeiro, vou colorir de amarelo novamente, menos 1,7 bilhão. Ou seja, operacionalmente ela teve um lucro de 1,4 bilhão. Quando a gente olha o financeiro, menos 1,7, então aqui a conta já não fecha, ela está pagando mais juros do que ela está lucrando com as suas operações. E uma outra coisa, né? Por que isso piorou tanto? A Selic subiu muito durante esse período. E outra coisa, olha só, agora o caixa da empresa é 2 bilhões e ela tem uma dívida total de 7. Então ela saiu de uma dívida de 849 para uma dívida de 7. Ela não tinha dívida, ela trabalhava 2019 sem dívida. Então ela acabou se alavancando num momento muito ruim. Então agora ela tem um resultado financeiro que está sugando, né, o caixa da empresa. Paralelo a isso, a lucratividade ali das operações estão cada vez piores. Então qual que é a minha opinião aqui, né? Não tem muito o que falar.
Esse tipo de setor, eu particularmente não gosto de nenhuma empresa aqui no Brasil, tá? É um setor que, por melhor que a empresa seja, se a gente pegar o melhor ano da Magalu, que a margem líquida dela era 5%, 4%, eu tô colorindo aqui, olha, de amarelo para você ver, quando era um ano que ela estava voando, ela não tinha dívida. Então agora a gente está num cenário totalmente inverso, dívida alta, taxa de juros elevada, inflação, isso tudo aperta o poder de consumo da população, ela está pagando muitos juros e a lucratividade piorou demais. Por quê? Porque no 3P, no online, não tem tanta margem. E a gente ainda soma esse caos perfeito com a entrada de outros players. Amazon, Shopee, Mercado Livre, várias outras empresas aí também estão atuando no digital. Quando ela estava lá na época, ela estava praticamente nadando sozinha de braçada, quando ela começou lá mais ou menos em 2017. Então agora o cenário é totalmente diferente, tá? Então, na minha opinião, é um case que não vale a pena investir, tá? Eu não investiria. Se você for investir, coloca um dinheirinho ali embaixo. Mas esse tipo de case aqui, para longo prazo, a não ser que esteja uma mudança estrutural bem grande aqui no case, eu continuo acreditando que não vale a pena, que é uma empresa aí que mais fácil quebrar do que ela voltar para aquele patamar que ela estava anteriormente ali, cotada ali a mais de R$20, beleza? Então minha opinião é essa. Se você gostou dessa análise, compartilha com o seu amigo que está perdendo dinheiro lá na Magalu. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra nem de venda, analisa com calma, mas é isso. Também vou deixar um card aqui para você acompanhar a análise de outros ativos. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.